Olá, meu povo, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família e que nada nos pare nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento tão desafiador para a nossa vida, que nada nos pare. Sejam todos bem-vindos, vocês que já estão chegando aqui na nossa transmissão do Ponto de Encontro, tá? Esse horário da quarta-feira às 10 horas é o horário que a gente se reúne, o Ponto de Encontro, que é liderado aí pela pastora Sabrina, e a pastora me deu essa incumbência de estar aqui compartilhando um pouco do que Deus tem feito, do que Deus tem colocado no nosso coração. E eu espero que essa palavra de hoje à noite ela faça sentido na sua vida, na sua casa e na sua família. Tá? Eu preparei aqui um scriptzinho, preparei um roteiro aqui para falar com vocês e estou muito feliz de poder estar aqui mais uma vez compartilhando enquanto a gente não volta para as nossas reuniões presenciais, enquanto a gente não volta ali para o nosso tempo de ajuntamento na nossa igreja, na nossa amada igreja, a gente vai utilizando aqui esses recursos. Se você já chegou aqui, se você já está aqui comigo, vai dando um coraçãozinho aí para o Instagram fazer essa live chegar em mais pessoas, e também você pode clicar aqui na setinha aqui embaixo e convidar mais umas 2, 3 pessoas para assistirem esse momento aqui, esse momento de Deus, esse momento especial de oração. Eu quero no final dessa live orar por você, orar pela sua casa, orar pelos seus pedidos, orar pela sua família. Então, vem com a gente, que a gente está aqui só começando essa live de hoje. Se você já chegou aqui preparado, e você está aí na sua casa, você já está acostumado esse horário a estar junto com a gente em família. Hoje, mais cedo, a gente teve uma palavra especial com o pastor Lucinho. Infelizmente eu não pude assistir ao vivo, mas depois eu vou procurar e vou assistir, porque no momento da palavra eu estava em atendimento, não tem parado meus atendimentos, eu tenho feito online, mas não tenho parado. Infelizmente eu não pude acompanhar, mas quem já veio dessa maratona aí da missão, assistindo o pastor Lucinho, quem lembra daquela época do pastor Lucinho, nas quartas loucas por Jesus, foi um momento muito abençoador para a nossa vida, para a nossa juventude. Então, se você já veio empolgado, continua aqui. Eu não tenho a pegada do Lucinho, aquela loucura toda, mas eu tenho uma palavra de Deus para trazer para a sua vida, para o seu coração nessa noite. Eu queria que você já pegasse aí sua Bíblia. Se você está usando a Bíblia no celular, não para agora a transmissão para abrir sua Bíblia no celular. Pode só ouvir, que eu vou ler aqui para vocês a palavra de Deus. Mas se você está em casa, se você está com a sua Bíblia na mão, eu quero que você acompanhe comigo essa leitura. E o texto que eu vou ler hoje, ele está lá no profeta Ageu, tá? Fica ali antes de Zacarias. Então, se você quiser achar mais fácil, você abre Mateus, volta ali 2 profetas, 3 profetas, você vai achar o profeta Ageu. Ele é um profeta pequeno, tem apenas 2 capítulos, o que ele escreveu tem apenas 2 capítulos, mas é uma palavra de um peso muito especial. Profeta Ageu, nós vamos ler o capítulo 2, e eu quero ler com vocês do versículo 15 até o 19, e eu vou falar o que Deus trouxe ao nosso coração. Quando eu falo nosso coração, porque é uma palavra que Deus ministrou tanto na minha vida quanto da minha esposa. Na verdade, foi até na ordem contrária. Deus ministrou no coração da minha esposa e depois na minha vida, nesse texto que está em Ageu, versículo 15, a partir do Ageu 2, versículo 15. Isso aí, Guzmão, me ajuda aí. Deixa eu até colocar aqui o tema da live de hoje. Enquanto você está abrindo aí a sua Bíblia para você ler comigo. Peraí, deixa eu só colocar o tema aqui da live de hoje. Pronto. Ó, esse aqui é o tema da live de hoje. Deixa eu deixar ele fixado.
Que aí quem chegar já sabe que a gente está falando sobre isso. Reconstruindo a casa. Se você tem o costume de anotar também as palavras, eu quero que você anote aí. O tema da live de hoje é reconstruindo a casa. Tá? Esse é o tema da live de hoje. E aí vamos lá. Ageu, capítulo 2, versículo 15, fala assim: agora prestem atenção, de hoje em diante reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho da mão de vocês, com mofo, ferrugem, granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atente-se para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Deus está fazendo uma pergunta através do profeta. Olha, reconsidera. Existe ainda alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado fruto. Mas, de hoje em diante, abençoarei vocês. E a sorte vai mudar. E tudo vai ser novo, tudo vai ser diferente. Gente, Deus trouxe essa palavra para a gente. Deus trouxe essa palavra impactante ao nosso coração em 2018, em setembro de 2018, dia 18 de setembro de 2018, na devocional da minha esposa, ela lendo, fazendo a devocional dela, ela caiu exatamente aqui, Ageu, capítulo 2. E aí no capítulo 2, ele falava ali, foi dia 24 de setembro, na verdade, não foi dia 18, foi dia 24 de setembro. Dia 24 de setembro, ela fazendo a devocional dela, ela abriu a Bíblia e caiu exatamente aqui. Deus falando para ela, olha, presta atenção. Porque no versículo 10 ele fala assim, no 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario. Então, o que aconteceu? Dia 24 de setembro de 2018, ela abre a Bíblia e ela começa a ler. No 24º dia do 9º mês. Ela falou, peraí, Deus está falando comigo hoje? Tá real essa palavra? E eu confesso que eu nunca tive uma experiência tão real, tão viva, tão forte, tão marcante de Deus falando comigo, falando com a gente, como minha esposa teve nessa experiência. Dela abrir a Bíblia e falar, amor, hoje é dia 24 de setembro. E Deus trouxe na minha devocional esse estudo aqui. E a gente estudou. E a gente estava assim vivendo esse momento como o profeta descreveu aqui. A gente ia na despensa, mas eu tinha colocado 20, em 10. A gente ia no banco, tinha tanto, agora só tem 50 a menos. Sabe, a gente estava vivendo um momento de crise, a gente estava vivendo um momento em que estavam acabando as esperanças, as oportunidades, assim como o povo estava vivendo nesse tempo de Ageu. Assim como o povo estava vivendo nesse momento, nesse tempo em que Ageu é levantado como um profeta para falar com este povo. O povo de Israel, e eu quero contextualizar isso daqui para vocês entenderem, o povo de Israel, desde lá do Egito, de quando Deus tira o povo do Egito, Deus faz uma aliança com o povo. E eu quero que você preste atenção nesse roteiro aqui, para você não ficar perdido, para você ir até o final comigo. Aliança é casamento. Aliança é compromisso. E foi isso que Deus fez. Quando Deus lá no Egito tira o povo, quando Deus lá em Gênesis, lá em Êxodo, tira o povo do Egito, Deus faz uma aliança, Deus se compromete com aquele povo. Deus fala assim, eu vou casar com vocês. Eu vou ser o marido de vocês. E vocês vão ser a minha esposa. Para isso, aliança, compromisso, existem papéis. E Deus falou assim, eu vou ser o líder, eu vou ser o protetor, eu vou ser quem vai dar a provisão para vocês. E assim Deus foi fazendo. Ao longo de toda a história de Israel,
Israel é uma cultura, um povo que tem uma cultura da agricultura. Então Deus mandava as chuvas no tempo certo, a chuva para plantar, a chuva para colher. Deus evitava que as pragas chegassem nas plantações. A colheita deles davam sempre mais do que eles tinham de expectativa, porque Deus estava dando a provisão. Deus começou a guardar aquele povo. Teve um período em que aquele povo não era mais atacado, porque Deus estava protegendo. Deus é que dava a liderança, Deus que estava dando tudo. Mas o que acontecia com o povo? Quando o povo estava bem, quando o povo estava tudo indo bem, com comida na mesa, com fartura, com os celeiros cheios, com os depósitos cheios, a casa bonita, o povo se virava. Virava as costas para esse marido que estava ajudando, para esse marido que estava cuidando, para esse marido que estava construindo esse povo, formando o caráter desse povo. E assim por várias vezes Israel era atacado, Israel era tomado como exilado, como escravo. Para quê? Para que lá no exílio o povo reconsiderasse os seus pensamentos, reconsiderasse as suas obras e desejasse voltar para Deus, voltar-se para Deus, voltar a fazer uma aliança com Deus. Assim foi. Se você é um estudioso e gosta do estudo da palavra, você pode pegar ali em Oséias 2,14, que é um trecho maravilhoso, que é um texto lindo, quando Deus fala através do profeta Oséias, fala assim: olha, eu, Deus, te atraí para o deserto, porque eu quero falar com você de forma carinhosa. Eu estou colocando na linguagem de hoje. Oséias capítulo 2, versículo 14, Deus fala assim: eu te atraí para o deserto, eu te trouxe para aqui para o deserto, porque aqui no deserto você não tem mais distração, aqui no deserto você não tem outros deuses para adorar, aqui no deserto você não tem mais que se preocupar com o seu trabalho, aqui no deserto você não tem mais que preocupar com o seu carro, porque está arranhado, aqui no deserto você não tem que preocupar mais com o que você vai ter que comer, aqui no deserto eu vou falar com você carinhosamente. E foi assim que Deus começou a fazer com a gente lá em setembro de 2018. Deus começou a atrair a gente para esse deserto e mostrar que Ele estava sendo Deus. E quando a gente recebeu essa palavra, o que Deus estava colocando para a gente? A gente já estava vivendo esse período de deserto, a gente já estava vivendo esse período em que a gente não sabia mais o que fazer. Eu, minha esposa, minha casa, a gente já não sabia mais o que fazer. Nada estava dando certo pra gente. Profissionalmente as coisas não estavam fluindo. Emocionalmente a gente estava se sentindo mal. Espiritualmente a gente estava frio. E aí Deus fala assim, olha, versículo 15, preste atenção, de hoje em diante eu vou reconsiderar. Para e pensa, tudo que vocês estão fazendo, nada está dando certo. E aí ele fala assim, ó, de hoje em diante eu vou abençoar vocês. Na hora que a gente leu essa palavra, a gente falou, opa, aleluia, lá vem o momento da entrada na terra prometida. Agora sim, agora a gente se livrou do nosso deserto. Agora sim, finalmente, a nossa sorte vai virar. Tudo vai ser novo. E a gente começou a acreditar naquilo. A gente colocou nosso coração nisso. A gente começou a dizer assim, não, de agora em diante, Deus está com a gente, Deus vai abrir, Deus vai mover. Irmão, irmã, sabe o que aconteceu naquele mês? Sabe o que aconteceu no mês seguinte, em outubro de 2018, novembro de 2019, dezembro, janeiro? Nada mudou. Nada mudou. E aí você deve estar parando e pensando assim, ué Beto, mas peraí, então Deus fala e não cumpre? Não, não é que Deus fala e não cumpre. Mas sabe o que aconteceu com a gente? A gente se apegou, se apoderou dessa promessa, dessa palavra. Se você tem uma Bíblia assim como a minha é a NVI, no versículo 10, o título lá está assim, promessa de bênção. E a gente se apegou na promessa de bênção. A gente se agarrou às promessas das bênçãos, mas a gente se esqueceu de se voltar para o Deus da promessa. A gente se esqueceu de voltar a nossa atenção, o nosso olhar, o nosso cuidado para o Deus que estava prometendo. A gente ficou mais feliz com a promessa do que com o Deus da promessa. E aí, nada aconteceu. Passou o mês seguinte, o celeiro não encheu. O outro mês,
o emocional não resolveu. Mais um mês, o espiritual continua abalado, frio. Outro mês e a crise afetando todas as áreas da nossa vida. A nossa saúde, nada estava mudando. E aí se passaram um ano e alguns meses, até que no início desse ano, Deus novamente trouxe a gente dentro dessa palavra. Deus novamente perturbou a minha esposa nessa palavra. Só que agora, Deus não mostrou pra gente, não é que Deus não mostrou pra gente, a gente não se atentou somente pro capítulo 2, onde Deus fala das promessas, das bênçãos dele. A gente se atentou para todo o enredo, para todo o histórico, porque todo o texto ele tem um contexto. E lá, em setembro de 2018, a gente ficou preso aqui nas bênçãos de Deus. E Deus já tinha mostrado pra gente aqui a solução daquele problema, daquela crise que a gente estava enfrentando, daquele deserto que a gente estava passando. Porque Deus tinha colocado a gente no deserto para fazer como ele fez lá em Oséias, para falar de uma forma carinhosa com a gente. E aí ele vem e começa a falar de uma forma carinhosa com a gente. Só que a gente nem parou para ouvir com atenção, nós nem paramos para realmente entender o que Deus estava falando e a gente já saiu para fazer. A gente já saiu, não, agora acabou o tempo de deserto, agora acabou, agora vamos. E às vezes o seu tempo de deserto não acabou. Às vezes você só encontrou um manancial dentro do seu deserto. Um lugar, um oásis, um lugar onde que você tem uma água fresca, onde que Deus vai cuidar de você, onde Deus vai cuidar das suas feridas, onde Deus vai ser o seu protetor, onde Deus vai ser o Deus da provisão, sabe? Mas você nem está dando mais atenção. Por quê? Não, porque agora é a palavra de Deus. Deus falou comigo, Ele vai mudar, desse dia em diante Ele vai me abençoar. E por que não aconteceu? Eu estou colocando uma experiência pessoal. Não quer dizer que vai ser do mesmo jeito na sua vida. Até porque eu estou aqui para abrir os seus olhos para essa revelação que foi acontecer na nossa vida 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses depois. Quando Deus novamente traz a gente nessa palavra de Ageu. E agora, isso aconteceu agora, em janeiro desse ano. A gente ainda estava vivendo esse momento de crise. A gente ainda estava vivendo esse momento de incerteza, de, ai meu Deus, o que vai ser? A gente tinha acabado de, em dezembro, fazer uma renegociação em que a gente teve que se humilhar muito para conseguir graça naquela negociação. Eu estava pessoalmente abatido como homem, como sacerdote da minha casa, como o líder, como o líder espiritual da minha casa. Eu estava abatido de falar assim, Deus, mais uma vez eu estou sendo desonrado, mais uma vez eu estou passando por uma humilhação como essa, me ajuda. E Deus traz a gente novamente nesse capítulo, nesse trecho da palavra. Só que agora Deus trouxe no capítulo 1 e mostrou pra gente. Para o capítulo 2 acontecer, para as promessas de Deus acontecerem, a gente precisa se atentar para o que Deus está pedindo. Para o que Deus está colocando assim, olha, faça isso e eu vou fazer isso. O casamento é isso, o casamento é uma troca. Um casamento, existe a aliança de compromisso em que um está dizendo para o outro, olha, eu vou me entregar por completo e você se entrega por completo. Eu vou cumprir o meu papel dentro desse casamento e você cumpre o seu papel dentro desse casamento. E a gente só queria que Deus cumprisse o papel dele. E muitas das vezes é assim que a gente chega diante de Deus. Na nossa aflição, na nossa angústia, no nosso desespero, a gente chega diante de Deus falando, Deus, mas o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é o Deus da cura. O Senhor. E Ele sabe quem Ele é. A gente nem precisa ficar repetindo, porque Ele sabe quem Ele é. Mas muitas vezes a gente não para diante de Deus para dizer assim, Deus, quem eu devo ser? Qual é, Deus, qual é a minha vocação diante de tudo que o Senhor tem para mim? Qual é o meu caráter? Revela o meu caráter, revela o caráter de Cristo em mim. Sabe? Entenda isso. Quantas vezes a gente tem se colocado como o povo de Israel, sabe? Que começa a receber, que casa com Deus, faz uma aliança com Deus, Deus começa a cuidar, Deus começa a proteger, Deus começa a dar tudo do bom e do melhor, e a gente começa a virar as costas para Deus. A gente começa a se apegar
a tudo que a gente tem. Ah, não, olha, porque eu sou profissional, olha que eu sou coach, tenho 1000 horas, eu sou isso. Ah, porque eu tenho a formação em Harvard. Ah, porque eu moro de frente para o mar, porque isso, porque aquilo, porque eu tenho um emprego tal, eu tenho um salário. E a gente vai se apegando, eu sou, eu tenho. E aí a gente vai fazendo dessas coisas o nosso Deus. Ah, porque eu já li tantos livros. E a gente vai fazendo dessa coisa. Ah, porque eu sou inteligente, porque eu tenho os meus diplomas. E a gente vai fazendo dessas coisas os nossos deuses, os nossos balaíns. A gente vai se apegando a isso. Porque eu sou um profissional reconhecido. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Deus não está interessado no seu status. Deus não está nem aí para os seus status. Não tá. Ele está interessado no seu caráter. Deus, ele não se importa com o ibope que você tem. Ele não está nem aí para o seu ibope. Ele está interessado na sua vocação. E a primeira vocação nossa é ser noiva. Noiva de Cristo. Jesus é o nosso noivo. A nossa primeira vocação é ser uma esposa amada. É ser... O que é o papel da esposa? A esposa é essa auxiliadora, é a gente auxiliar o reino de Deus. O papel da esposa é esse papel da amante, de ser apaixonado por Jesus, apaixonado, o pastor Lucim prega isso, né? Ser loucamente apaixonado por Jesus. E é isso que está faltando hoje na gente, e é isso que estava faltando na minha vida, na vida da Fernanda. E em janeiro Deus traz a gente novamente nessa palavra, ele fala assim, eu vou ler alguns versículos soltos aqui com vocês no capítulo 1. Abre aí, capítulo 1 de Ageu. Capítulo 1 de Ageu, versículo 4 fala assim: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento? Ou seja, o povo de Israel ali estava mais preocupado no bem-estar, no bel prazer, do que simplesmente se voltar para Deus. Eles estavam ali reconstruindo as casas, entendam. Esse período de Ageu é o período pós-Babilônia, então o povo tinha voltado, estava tudo destruído, eles começaram a reconstruir tudo, eles começaram a reconstruir as casas deles. Só que Deus também queria que eles reconstruíssem a casa dele. Deus queria que o povo se voltasse para Deus, que o povo construísse um local e chamasse aquele local de lugar de adoração, lugar de encontro com Deus. E começassem a se congregar novamente, começassem a se unir novamente, começassem a buscar a Deus novamente. Mas o povo só começou a se preocupar com os seus bens, com a sua casa, com a sua família, com o seu gado, com o seu isso, com a sua plantação, com a sua sementeira, com a sua oliveira. Só começaram a se preocupar com as suas coisas. E aí é que está o grande perigo da nossa vida. É quando a gente começa a ter uma vida espiritual, uma vida litúrgica, somente por hábito. Não, porque eu já estou acostumado a ir à igreja todo domingo, eu já estou acostumado a fazer oração na hora do almoço, eu já estou acostumado a dizer Deus te abençoe, mas a gente não está vivendo de verdade o lugar de adoração, o lugar de encontro com Deus, o lugar de intimidade com Deus. E aí no versículo 4 ele fala: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa está destruída? E aí ele continua lá, ele fala assim: veja onde seus caminhos te levaram, versículo 5. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, versículo 6. Versículo 6 fala isso: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem. Vocês vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, coloca o salário numa bolsa furada. Pare e pensa se hoje na sua vida você não está vivendo por um momento como esse. Independente da crise, independente da pandemia. Pare e pensa se hoje, às vezes, você não está parecendo assim a sua vida, sabe? Em que você está comendo, mas não está ficando satisfeito. Aquela comida não satisfaz. E não é apetite mais, mas é aquela coisa de tipo assim, poxa, falta algo. Pensa se hoje você tem plantado, mas não tem colhido. Hoje o seu salário você coloca e ele vai todo embora no mesmo dia. Parece que tem uma carteira, parece que sua carteira está furada, que a sua bolsa está furada. E é isso que Deus estava despertando para a gente naquele dia. Para a gente, que eu falo, para nossa família, para mim, para Fernanda, para nossa casa.
E aí, versículo 7 ele faz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos te levaram. Não foi ele que te levou. Os seus caminhos, o seu desejo, a sua vontade própria. Veja onde os seus caminhos te levaram. Veja onde os seus caminhos te levaram. Suba ao monte, traga madeira e construa o templo. Aí ele dá eu vou falar assim, Deus dá o diagnóstico, ele faz o diagnóstico ali da sua vida e fala, olha, tudo isso está acontecendo com você, sabe por quê? Porque você foi por esse caminho. Não era o caminho que eu escolhi para você. Você escolheu esse caminho. Ele deu o diagnóstico. Aí agora ele dá a receita. Você quer mudar isso? Você quer mudar? Então tá, olha, eu vou te dar a receita. Suba aos montes, traga de lá madeiras, reconstruam o templo, porque quando o templo estiver pronto, eu vou me alegrar neste lugar, e nele seja glorificado o meu nome. Seja glorificado o meu nome. E aí ele continua. Vocês esperaram muito, mas eis que veio a ser pouco. Vocês estavam com uma grande expectativa do negócio de vocês, da colheita de vocês, da família, da casa, do novo diploma que você ia receber. Você criou uma expectativa enorme. Só que na hora de pegar o resultado não vem nada. Sabe, esses dias eu fui para Guarapari, eu tenho ido constantemente para Guarapari, principalmente nesse período de pandemia, por dois motivos. Porque lá em Guarapari meus pais têm casa, então é um lugar que a Helena pode em segurança brincar ali. E também por questão dos meus pais já serem grupos de risco. Então para dar uma assistência, estar lá junto com eles. E aí meu pai falou assim, filho, vamos pescar. Eu falei, não tem risco algum, a gente vai para lá, para a beira da praia e vamos pescar. E eu fui pescar e já tinha muito tempo que eu não pescava com meu pai. Já tinha um tempo enorme, assim, muito mesmo. Mas todo pescador, ele cria essa expectativa, sabe? Nossa, e ele prepara a isca. E meu pai, um dia antes, preparou os anzóis, murinete, limpou tudo. Eu ajudei ele ali e tal. E aí a expectativa de um pescador é ir pescar e voltar com o saco cheio de peixe. Voltar com a sacola cheia. E aí a gente acordou 4 horas da manhã, fomos para lá pescar. Ficamos lá até 10 horas. Pegamos um peixe. Deu para fazer uma muqueca. Mas não era a minha expectativa. A minha expectativa era de voltar com 3, 4, 5, uma dúzia de peixes. Só que não deu. Aquele dia não deu. E era mais ou menos assim que o povo estava. O povo estava colocando uma expectativa enorme em algo. Colocando aquela expectativa enorme. Não, vai vir, vai vir, vai vir. E não vinha. O resultado não vinha. Talvez seja assim, talvez você chegou aqui hoje dessa forma, dizendo desesperado porque a pandemia acabou com tudo, acabou com o meu negócio, acabou com a minha vida, está acabando com o meu casamento, porque a minha expectativa que eu coloquei lá em janeiro de 2020, as metas que eu tracei para 2020 foram todas por água abaixo. E aí Deus está falando com você. Você quer ter uma mudança? Você quer alcançar as promessas, as bênçãos que está descrita aí em Ageu 2, faça isso. Reconstrua o templo. E aí, por isso que o nome dessa pregação é essa. Reconstrua a casa. É isso que Deus está pedindo. O templo é uma casa. O templo é a casa da aliança com Deus. O templo é o lugar onde há adoração. Porque templo, para Deus, não é simplesmente as 4 paredes. O templo para Deus, através de Jesus, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E quando Deus está convocando, quando Deus está clamando para a gente reconstruir a casa, Ele está dizendo assim, sabe o que eu quero? Eu quero um lugar onde a gente possa se encontrar, onde a gente possa ter intimidade, onde você possa me adorar, onde eu possa ouvir o seu clamor, onde a gente possa ter um relacionamento íntimo. Sabe, quando Deus fala de templo, o que vem à minha mente é o Éden. É o que Deus fez, um lugar, um espaço fantástico, onde todas as necessidades do homem e da mulher ali, de Adão e Eva, eram supridas. E Deus todos os dias estava ali e falava, e aí Adão, o que você fez hoje, cara? E Adão falava, Deus, hoje eu botei nome naquele bicho ali, sabe como é que ele chama? Elefante. Aquele ali também, sabe como é que ele chama? É o boi. E o boi é o marido da vaca. E ali eles ficavam em intimidade, conversando por horas.
O templo, quando Deus fala, olha, eu quero um templo, porque se você pegar o versículo 7, ele fala assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde seus caminhos te levaram, suba ao monte para trazer madeira, construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. O templo é um lugar de alegria, de regozijar-se com Deus. É um lugar onde que você chega diante de Deus e fala assim, poxa Deus, olha, eu te pedi isso e não é que aconteceu. Deus, eu falei ontem com o Senhor que eu precisava de uma cura e o Senhor abriu as portas, o Senhor fez. Ah Deus, eu estava desesperado porque eu não sabia mais o que fazer e o Senhor veio ser minha provisão, o Senhor veio ser minha cura, o Senhor me protegeu, o Senhor me livrou de todo mal. É um lugar onde você se alegra e a sua alegria alegra a Deus. É isso que Deus está falando. E aí, continuando, ele continua assim, vocês esperaram muito e veio a ser pouco. O que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso? Vocês ficam me perguntando, por que Deus fez isso? Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por causa disso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar fruto. Sabe o que é isso que Deus está falando? O céu reteu o orvalho? Em Israel tem um período lá, que é um período de plantação, que não tem constantes chuvas. E os agricultores eles dependem disso, do orvalho, porque o orvalho de Israel é uma chuvinha fina que molha, irriga e faz a irrigação completa da plantação, e era tudo que eles precisavam. Eles não estavam vivendo esses tempos modernos. Hoje, se você chega em Israel hoje, é tudo irrigado, com tecnologia, mas nessa época Deus era a tecnologia deles, e Deus mandava esse orvalho. E aí o que Deus fez? Secou, não tinha mais orvalho. Sabe por quê? Porque Deus precisava chacoalhar aquele povo para dizer assim, ei, vocês estão só contentes com tudo que vocês têm, vocês se esqueceram de mim. Parece até que vocês não saíram do deserto. Parece até que vocês não saíram do deserto. Volta-se para mim. É isso que Deus queria. Reconstrua o templo. E aí em janeiro, quando Deus trouxe essa palavra pra gente, ela foi muito forte. Eu falei com o Fernando, eu falei, amor, é isso. Deus falou com a gente há 1 ano e pouco atrás. E a gente se agarrou somente nas promessas, nas bênçãos. Não foi nem no Deus da bênção, a gente se agarrou somente na sorte. Nossa sorte vai virar. Mas a gente se esqueceu que para o capítulo 2 acontecer, o 1 deveria acontecer. Para que as bênçãos do Senhor viessem sobre aquele povo, o povo precisava reconstruir o templo. E templo é adoração. O templo é santidade. O templo é dedicação com Deus. O templo é intimidade. O templo é lugar de sacrifício, é lugar de entrega, de renúncia. Qual é o templo? Qual é a parte do templo? Qual é a madeira que você precisa voltar hoje? Qual é o casa que você precisa reconstruir? Porque as nossas igrejas estão fechadas e muitos dos adoradores e muitas pessoas estavam somente habituadas a cumprir um ritual domingueiro ou na quarta-feira, para quem vai no ponto de encontro. Ah não, eu vou na igreja lá no ponto de encontro na quarta-feira às 20 horas e tá bom demais. E aí Deus está falando, não, eu quero uma intimidade diária. Eu não quero um dia só. Eu quero que você fale comigo todos os dias. Eu quero que você viva comigo todos os dias. Reconstrua a casa. E assim você vai ver as bênçãos de Deus voltar. Você vai ver o orvalho voltar a cair sobre a sua plantação. E você está entendendo que eu não estou falando de agricultura aqui. Você está entendendo as áreas da sua vida que tem crise. O que você precisa fazer hoje. É o que eu falei. O povo estava começando a viver um tempo ruim novamente. Eles tinham 18, se eu não me engano, tinham 18 anos que eles tinham voltado do exílio, se eu não me engano, nesse tempo aqui. Eles já tinham plantado, já tinham tido colheitas, já tinham tido isso tudo. Só que agora eles estavam vivendo um momento assim, eu plantei esperando colher 20 sacas, só colhi 10 sacas. E aí eu fui fazer essas 10 sacas, não deu para pagar minha dívida, vendi, não deu para pagar minha dívida. Era isso que o povo estava vivendo. E aí Deus falou, eu vou te dar o diagnóstico que está acontecendo.
Deus deu o diagnóstico. Aí ele falou, agora eu vou te dar a receita médica do qual medicamento que você tem que tomar. É isso, reconstrua o templo, volte a me adorar, volte a me buscar, volte a ter intimidade comigo, volte a buscar a minha presença, buscar a minha face. E aí eu vou te dizer o que vai acontecer com você depois. E aí ele fala, ó, depois que você estiver curado, isso tudo vai acontecer. E eu encerro assim, versículo 15. Ageu capítulo 2, versículo 15. Versículo 15 não, versículo 19. Só o fim. Mas de hoje em diante abençoarei vocês. A palavra de hoje que Deus colocou no meu coração foi para trazer isso para vocês. Eu poderia ter lido somente o capítulo 2. Eu poderia ter lido somente aqui e falar, olha, mas de hoje em diante Deus vai abençoar a sua casa. Mesmo em meio a essa pandemia, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abençoar seu trabalho. Mas, meu amigo, Deus está sempre fazendo a parte dele. Sempre, em toda a história. Quem não cumpre a parte que cabe, somos nós. Quem muitas vezes não está fazendo o que precisa ser feito, somos nós. E aí, eu estou trazendo a palavra por completo. Eu não quero que você fique 1 ano e 3 meses confiante de que a bênção vai vir e achar que só basta cruzar os braços que vai acontecer se você não cumprir o seu papel. Por isso que eu trouxe a palavra por completo. Ageu, capítulo 1, volte à sua intimidade com Deus, uma intimidade diária, uma vida devocional, uma vida em que há jejum, oração, a busca pela palavra, orar em família. Reconstrua o templo. Muitas pessoas, eu falo que essa crise, essa pandemia, ela serviu para trazer um sinal de alerta para muitas pessoas que tinham casas, mansões lindas, maravilhosas, mas não tinham um lar dentro dessa casa. E agora, convivendo dentro de família, estão reconstruindo um lar, estão reconstruindo uma intimidade, estão reconstruindo uma relação. Muitos que decidiram investir para a reconstrução dessa relação, porque muitos outros já abandonaram. Muitos outros falaram, não dá nada não, deixa passar essa pandemia e a gente volta pro normal e tá tranquilo. Não é normal marido e mulher dormir em cama separada. Não é normal pai e filho não almoçar na mesma mesa. Isso não é normal, isso pode ser comum, mas isso não é normal. O normal é uma vida em santidade, é uma família unida em Deus, é um lar que haja felicidade, é um lar que há prosperidade, que há crescimento. E que Deus entre na sua casa. Esse é meu desejo. Que essa mensagem ela começa assim para você hoje. Mas de hoje em diante, eu abençoarei vocês. O Senhor dizendo isso para você. De hoje em diante, eu vou abençoar você. Faça a sua parte. Reconstrua o templo. Reconstrua o local de adoração. Reconstrua. Dá espaço para Deus vir morar na sua vida. Dá espaço para Ele ser o seu Deus. O seu marido, que vai cuidar de você, que vai te proteger, que vai ser o seu líder, que vai te dar direção, que vai te guiar, que vai te dar a provisão, que vai te dar a cura. Eu creio que Deus vai te abençoar ricamente. Amém? Essa é a mensagem que eu tenho para hoje, essa é a mensagem que eu preparei, que Deus colocou no meu coração. Se você tem algum pedido de oração, pode mandar, que já eu vou orar aqui com vocês. Agradecer aqui a presença do Guzmão, que está sempre aqui com a gente toda quarta-feira, seja presencial ou aqui nas lives online. A Gabi Werneck, prazer em tê-la aqui, tá, Gabi? Quanto tempo a gente não se fala, não se vê. Douglas, enfim, todos vocês que estão aí, Cristiane, Bernardo, Nath, enfim, quero agradecer a presença de cada um. Espero que Deus tenha falado com vocês nessa noite. Espero que isso que Deus colocou no meu coração, eu tentei trazer aqui de uma forma mais sucinta e prática, tá? Porque eu tinha escrito aqui mais de 2 folhas aqui. Eu larguei minha folha de lado para deixar o Espírito Santo falar aqui com vocês. Amém. Palavra abençoada. Pedido para restauração das famílias. Quem mais? Tem pedido? Vai mandando que eu já vou orar aqui para a gente encerrar e cumprir, né, esse cronograma que a gente tinha programado para hoje, que é o nosso culto da palavra. Irmãos,
falar assim, de verdade mesmo, eu tô com uma saudade da gente congregar novamente, sabe? Da gente se unir, da gente ir pra lá pra igreja, pra gente... Esses dias eu fui lá na igreja só pra ir, sabe? Chegar lá naquele lugar, sabe? É um lugar abençoado demais, é um lugar que abençoa as nossas vidas, abençoa a nossa casa. Eu sei que a missão continua funcionando assim, dessa forma virtual, mas eu sou muito, sabe, do tete a tete, do apego, do abraço. Então assim, o virtual, ele ajuda, mas ele não resolve esse problema de abraçar, de estar junto com os irmãos. E eu sinto uma saudade enorme de da gente estar lá congregando novamente. Tô aqui colocando o meu coração aqui para vocês. Glauber também, que acompanhou aqui toda a palavra. Gente, vamos orar então. Você aí na sua casa, você no seu lar, eu quero que você para essa reconstrução do templo na sua vida. Templo, casa, local de intimidade, de adoração, local de revelação de Deus. É o local onde que Deus trata no seu íntimo. Deus fala com você com carinho. Deus fala com você com carinho, tá bom? Saudade de todos aí, vambora. Então, vamos orar e encerrar. Pai, eu te louvo e te agradeço por esse dia, por essa noite. Eu te agradeço pela vida de cada um que esteve aqui presente nessa live. Que o Senhor Deus nessa hora visite, Deus, a cada vida, a cada coração. Que o teu Espírito Santo comece a agir para que haja um despertamento, Deus. Um despertamento espiritual, para que possamos, ó Deus, acordar para a nossa vida, reconstruir essa casa, esse lugar de intimidade com o Senhor, esse lugar, Deus, onde que a tua face, a tua presença, Deus, ela é real, um lugar onde há alegria, um lugar onde há adoração ao seu santo nome. Que o nosso interesse, Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem, seja menor, Deus, do que o nosso interesse por Ti, por ver a Tua face, por verdadeiramente ter intimidade com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja as nossas casas, Deus, contra esse mal que está aí fora, contra essa pandemia que tem assolado a vida de muitos, tem assolado muitas famílias, tem assolado, Deus, a inteligência emocional de muitas pessoas. Que o Senhor Deus guarde a nossa casa, que o Senhor guarde a nossa vida, que o Senhor Deus guarde o nosso trabalho, para que possamos, ó Deus, continuar crescendo. E que de hoje, Deus, que de hoje em diante, todas essas pessoas que estiveram aqui e entenderam essa palavra e estão mesmo dispostas, Deus, a abrir o coração para que um novo tempo aconteça. Que o Senhor Deus visite sem medida, que o orvalho volte a cair. Deus, que a sementeira volte a dar ricamente. E é assim que nós oramos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Pai, que nós oramos. Amém e amém e amém. É isso, queridos. Se foi bom para você, compartilhe essa live aí, deixa mais umas vidas serem abençoadas aí, em nome de Deus. E fique com a gente, tá? Continue aí acompanhando nossas programações. Tá sendo bom demais estar aqui com vocês. E para quem está no ponto de encontro, até quarta-feira da semana que vem. Não sou eu que estarei aqui, pelo menos que eu saiba não, mas a gente vai ter mais uma pessoa aqui e vai ser uma palavra abençoada também. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família ricamente. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Tchau.